Bom dia a todos os colegas e também às colegas. Prazer revê-los novamente. Existindo quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Cumprimento a todos os colegas parlamentares, cumprimento também os catarinenses que nos assistem pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Como primeiro item da pauta é a discussão e votação da ata da última reunião. Em discussão, em votação, estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. A pedido aí do nosso colega deputado Vampiro, que tem uma reunião importante, nós vamos mexer um pouco no roteiro aqui, dando oportunidade para ele fazer primeiro, porque daí ele vai se ausentar. Então, com a palavra, o deputado Fernando Vampiro. O presidente já falou qual é o assunto dessa reunião importante aí para ele mudar toda a ordem cronológica aqui? O Zé falou que ele falou, é que você não estava aí quando ele falou, né? Mas ele fez um relato. Ô, João, para. Muito grande. Para. O João ultimamente anda me tirando. Bom dia a todos e a Ana Campanholo, né, a deputada, e a todos os deputados. O primeiro projeto, na verdade, que eu levo ao crivo dos colegas parlamentares é um projeto de lei do deputado Mauro de Nadal, que tem, na verdade, o objetivo, e eu vou ler somente a alteração da Lei 6.218, 10 de fevereiro de 83, que ele pede, efetivamente, o tratamento isonômico entre os policiais militares e bombeiros militares nas suas promoções de último posto dos oficiais e dos praças, né? Esse projeto de lei já foi feita uma diligência, a Polícia Militar disse que iria tomar providências através de iniciativa própria, ou seja, fazer as alterações necessárias, só que o que acontece é que, na resposta à diligência omitida, vê-se que o comando da Polícia Militar quer resolver o problema da falta de isonomia entre a promoção para os oficiais. Então, há necessidade de nova diligência para a Secretaria de Estado de Segurança Pública, o comando da Polícia Militar e o comando do Corpo de Bombeiro, para que remetam à Assembleia Legislativa o estudo que fizeram 24 PM 2020 do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, para o Parlamento fazer as alterações legislativas propostas naquele documento e também envia o projeto de lei. Ou seja, eu só estou fazendo nova diligência porque eles falaram uma coisa na diligência, mas não anexaram o documento. Diante desse fato, da complexidade da matéria, eu peço nova diligência para responder, que eu não estou seguro para exagerar o meu parecer. Nova diligência. O 3.0 tem o parecer do eminente relator pelo novo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. O segundo projeto é um projeto super importante, né, na minha concepção. Ele é um projeto de lei que dispõe sobre a transferência de recursos da União através do Fundo Nacional de Saúde ao gestor estadual e gestores municipais para enfrentamento ao Covid. É de autoria da deputada Paulinha. Eu vou ler rapidamente. Eu também gostaria, nesse projeto, de ler o subsídio global e também falar do porquê que eu fiz uma diligência informal à Associação dos Hospitais de Santa Catarina. Esta é uma matéria sensível, pois se trata de transferência de recursos públicos vindos da União para hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise, onde o Estado é mero repassador e fiscalizador, visando o enfrentamento ao combate à Covid. Por esse motivo, fiz diligência informal para a Secretaria de Estado de Saúde e a Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina, com os seguintes questionamentos. 1. Os recursos financeiros transferidos pela União para os hospitais filantrópicos e clínicas hemodiálise do Estado, via Fundo Estadual de Saúde para enfrentamento ao combate à Covid, já foram repassadas às entidades? 2. Qual norma legal que estabelece os procedimentos de transferência financeira de recursos da União destinados à saúde para os hospitais filantrópicos e clínicas hemodiálise do Estado, via Fundo Estadual de Saúde para enfrentamento e combate à Covid? E como é feito pela Secretaria de Estado da Saúde a descentralização desses recursos da União da conta do Fundo da Saúde para os hospitais filantrópicos e das clínicas de hemodiálise? 3. Há prazo legal para a descentralização desses recursos da União por conta do Fundo Estadual de Saúde para os hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise do Estado? A Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina respondeu à diligência informal que fiz na semana passada e junta os autos, e a Secretaria de Estado da Saúde ainda não se manifestou. Voto. Cabe analisar nessa comissão assuntos atinentes aos aspectos constitucional, legal, jurídico e regimental,
ou de técnica legislativa de projetos conforme prescreve o inciso 1º do artigo 72. O projeto de lei pretende fazer com que a Secretaria de Estado de Saúde cumpra a portaria 1.393, de 21 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, e a Lei 13.995, de 5 de maio de 2020, para transferir os recursos financeiros disponibilizados pela União aos hospitais filantrópicos e clínicas hemodiálise num prazo máximo de 5 dias do recebimento e com menor burocracia, já que os recursos são para o combate e enfrentamento do Covid-19. A Secretaria de Estado da Saúde, como foi informado em diligência pela Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, está demorando mais de mês para transferir os recursos da União e burocratizando os repasses. A portaria 1.393, de 21 de maio de 2020, do Ministério da Saúde, que deve ser seguida pela Secretaria de Estado da Saúde, assim dispõe no seu artigo 4º. Fica estabelecido o prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento de cada parcela pelos fundos estaduais, distrital e municipais de saúde, para que os gestores locais efetuem o pagamento do auxílio financeiro emergencial aos estabelecimentos de saúde constantes no anexo dessa portaria. No caso da primeira parcela, dos constantes da portaria, de que trata o parágrafo do artigo 3, no caso da segunda parcela, em conformidade com todos os trâmites normais e legais. Parágrafo 1º. Para fins de pagamento, as entidades beneficiadas, os estados, Distrito Federal e municípios, deverão aditivar o contrato, convênio ou instrumento congênere vigente. Aí faz mais o relato, né, em relação a essa situação. Nesse sentido, o que eu vejo? Não há explicação para que o Estado não cumpra as normativas da União. Assim, para suplementar as normas da União e tentar agilizar a transferência de recursos financeiros disponibilizados pela União aos hospitais filantrópicos e clínicas hemodiálise, a eminente deputada propôs esse projeto de lei. A matéria não se encontra entre aquelas cuja iniciativa é de origem governamental do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º. A Constituição Federal, em seu artigo 24, 7 e 197, dispõe que compete concorrente aos Estados legislarem sobre saúde e que cabe ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle. Neste caso, a matéria disposta no projeto de lei visa melhorar a saúde, regulamentando as formas de transferência de recursos financeiros disponibilizados pela União aos hospitais filantrópicos e clínicas hemodiálise através de prazos mais enxutos. O auxílio emergencial aos hospitais da gestão estadual, certo? Segundo a Associação Catarinense dos Hospitais Filantrópicos, só para você ter uma ideia, somente 10 hospitais a Secretaria de Estado da Saúde solicitou as notas fiscais para pagamento. O formato de contrato, ao invés de aditivos aos já existentes, contribui para retardar ainda mais a efetivação do repasse. Estamos buscando informações sobre os 85 hospitais, quando será solicitado a emissão de notas fiscais, ou seja, só foi pago 10, falta pagar 85. Transcorridos 30 dias, o cenário ainda é nebuloso e nada foi pago. Ainda não temos previsão do efetivo pagamento daqueles que já enviaram as notas fiscais. Ou seja, a portaria determina o repasse em 5 dias e já se passaram mais de 45 dias do limite estabelecido. Ou seja, o que acontece? Isso foi motivo, inclusive, de discussão no plenário da Casa. O Estado de Santa Catarina recebe os recursos do seu fundo e tem que fazer um aditivo ao convênio para fazer o pagamento. Este projeto de lei, na nossa concepção, ele deverá agilizar isso. Mas, na nossa concepção, nós fizemos uma substituição global no sentido de melhorar efetivamente a redação em conjunto com a Associação dos Hospitais Filantrópicos do Estado de Santa Catarina, que eu passo a ler rapidamente, que muda efetivamente tudo o que foi escrito pela deputada Paulinha. Artigo 1º. Os recursos transferidos pela União para o auxílio financeiro aos hospitais filantrópicos e clínicas de hemodiálise, devidamente contratualizadas com o Sistema Único de Saúde, que forem repassados aos gestores estadual e municipal para enfrentamento a combate à Covid-19, deverão ser disponibilizados em conta bancária da entidade de saúde no prazo de 5 dias úteis a contar do recebimento de cada parcela pelo Fundo Estadual de Saúde, nos termos da Portaria Ministerial 1393, de 21 de maio de 2020, do Ministério da Saúde. Parágrafo 1º. A Secretaria de Estado da Saúde deverá aditivar o contrato, convênio, instrumento congênere vigente para fins de pagamento às entidades beneficiadas e somente firmar novo instrumento se a entidade não for contratualizada. Parágrafo 2º. O instrumento jurídico previsto no parágrafo 1º desse artigo deverá ser disponibilizado em plataforma digital para assinatura digital das entidades beneficiadas no prazo de 3 dias úteis a contar do recebimento de cada parcela pelo Fundo Estadual de Saúde. Parágrafo 3º. Os documentos necessários para aditivar o contrato, convênio, instrumento congênere ou novo instrumento poderá ser juntado na plataforma digital em até 15 dias úteis do lançamento do instrumento jurídico do parágrafo 2º desse artigo, sendo que a não entrega no prazo
máximo deverá responsabilizar as entidades as penalidades legais e contratuais. Parágrafo 4º. As entidades beneficiadas deverão prestar contas da aplicação dos recursos ao Fundo Estadual de Saúde no prazo contratualizado ou até 31 de dezembro de 2020. Parágrafo 5º. O não cumprimento do prazo previsto no caput deste artigo incorrerá em crime de responsabilidade para o secretário de Estado da Saúde. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o teor dos 2 artigos mais 4 parágrafos que nós fizemos como subsídio global desse projeto de lei, senhor presidente. Era isso. PL 219.7 tem o parecer do eminente relator pela aprovação com o substitutivo. Em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Maurício, pela ordem. Eu quero parabenizar o colega deputado Vampiro, porque eu também tenho recebi da Associação dos Hospitais, através do Adriano, esse mesmo parecer que ele mostra a demora que o Estado está tendo para repassar os recursos para os hospitais. É inadmissível. É o mesmo caso das clínicas de hemodiálise, que o Estado recebe, teria que fazer uma conferência e qualquer irregularidade, inclusive, que seja verificada, pode ser descontada no mês seguinte, pode depois ser comunicada, mas chega a demorar 120 dias, uma verba que vem do governo federal, chega na Secretaria da Saúde para chegar aos municípios e aos hospitais. Então, quero parabenizar, temos que já vários contatos eu fiz com a Secretaria, não agilizou, então vamos fazer uma lei responsabilizando para que eles coloquem uma equipe lá e efetivamente esses repasses federais cheguem rapidamente. É incrível, não é dinheiro do Estado, é dinheiro federal, entra na conta do Estado e para repassar para os hospitais chega a demorar 90 até 120 dias. Parabéns, Vampiro, ele tem meu apoio integral ao projeto. Bem, continua a discussão, não havendo mais quem queira discutir. Em votação, se estiverem de acordo com o relator, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, o próximo é o parecer ao projeto de lei 373.5/2019. Na verdade, é um voto vista, né, desse projeto de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui no âmbito do Estado de Santa Catarina a política de educação digital nas escolas Cidadania Digital e adota outras providências. No dia 5 de novembro foi aprovado pela comissão requerimento de diligência, na qual foi respondido. O relator, no dia 16 de junho, apresentou seu voto pela rejeição do projeto de lei e eu solicitei vistas em gabinete e, a partir desse momento, apresento meu voto vistas no seguinte sentido. O projeto de lei pretende criar um programa de educação no sentido de comportamento digital que ajudaria a nortear o comportamento digital na educação dos estudantes catarinenses. Segundo o autor da matéria, esse projeto de lei foi pensado na UNALI, União dos Legislativos e Legisladores Estaduais, e encaminhado a diversas Assembleias Legislativas Estaduais. A inspiração do projeto de lei é o programa elaborado pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que denomina-se Escola Digital, que, segundo o site, tem o seguinte objetivo. O projeto Educação Digital nas Escolas é uma iniciativa alinhada às diretrizes estabelecidas pelo Marco Civil da Internet, que, em seu artigo 26, destaca o dever constitucional do Estado na prestação da educação para o uso seguro, consciente e responsável da internet, como ferramenta para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o desenvolvimento tecnológico. Assim, o projeto de lei consiste na realização de oficinas em parceria com a organização não governamental SaferNet, com foco na formação de profissionais da educação para trabalhar em sala de aula temas como cyberbullying, sexting, aliciamento, privacidade, canais de denúncia e uso excessivo da rede. Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, estão tramitando os projetos de lei 11.139, 404 e 4718, que já foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça. No nosso entendimento, a matéria não se encontra entre aquelas cuja iniciativa de origem governamental, nos termos do artigo 50, parágrafo 2º da Constituição Estadual. Segundo o artigo 39 da Constituição Estadual, cabe à Assembleia Legislativa dispor sobre todas as matérias de competência do Estado. E, nesse caso, é a matéria de competência nos termos do artigo 24, inciso 9, acumulado com o artigo 205 e 16 da Constituição Federal. A essência do projeto de lei guarda relação com a Base Nacional Comum Curricular, conforme disposto no artigo 26 da Lei 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Nesse caso, a matéria disposta no projeto de lei visa melhorar a educação para dar ao aluno pleno desenvolvimento do seu preparo para o exercício da cidadania. Assim, o projeto de lei, na nossa concepção, não pode ser visto com constitucionalidade ou legalidade, devendo seguir seu trâmite normal pela aprovação do projeto de lei 373.5/2019. Era isso o meu voto, senhor presidente. PL 373.5 tem como relator o eminente deputado Maurício, que deu seu voto pela rejeição. Agora há um voto divergente, voto vista divergente, do deputado Fernando Vampiro. Em discussão. Eu retiro o meu voto e acompanho o deputado Vampiro, então, no projeto aí, presidente. Ok. Muito obrigado, Então, deputado Maurício. Passa a valer, então, o voto vista do deputado Fernando Vampiro, o qual coloco em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Terminou? Deputado Vampiro, obrigado pelo seu voto. Agora, com esse cabelo, eu sou obrigado a perguntar onde o senhor vai, né? É um cabelo bonito aí. A curiosidade é saber qual é a reunião. Não, Kennedy, no meio do Covid, no primeiro mês, a minha esposa cortou o meu cabelo e eu gostei bastante, né? Aí eu comprei uma tesoura profissional e um pente. Aí dei para ela cortar na semana retrasada. Daí ela chegou assim, olha, vai me pedir a segunda e a última vez. Nunca mais vai me pedir. Eu acho que vai ser isso que aconteceu mesmo. Deu PT. Abraço. Tchau, tchau. O deputado do Ivan não está, né? Não, senhor. Então, deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Deputado Maurício está com o som desligado. Ok. Senhor presidente, senhores deputados, eu tenho para relatar o projeto de lei 90.8/2019, de autoria do deputado Ismael dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de a empresa contratada pela administração pública estadual apresentar relação contendo o nome de todos os sócios, parecer na CCJ nosso pela aprovação, e é um projeto que recebeu uma emenda modificativa de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro, com a intenção de modificar o inciso 1º do artigo 2º no seguinte termo: o nome do administrador da empresa e do engenheiro responsável pela obra, com o número do atestado de responsabilidade técnica, ART. Então, considerando todo o exposto e análise na esfera da nossa comissão, eu sou pela aprovação do projeto na forma da emenda modificativa de autoria do deputado Luiz Fernando Vampiro. PL 90.8, de autoria do deputado Ismael, tem o parecer do eminente relator pela aprovação com a emenda por ele esclarecida. Em discussão? Em votação? Não havendo manifestação contrária, dou por aprovado. Parecer ao projeto de lei 254.0/2019. Projeto de autoria do eminente deputado Rodrigo Minotto. Cuida-se de projeto de lei de autoria do deputado Rodrigo Minotto, com o intuito de regulamentar o uso pela Polícia Judiciária no estado de Santa Catarina de veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos administrativos penais. O PL foi lido, veio para a nossa relatoria. Postulei por diligência externa ao DETRAN e à Delegacia Geral da Polícia Civil e Procuradoria-Geral do Estado. A diligência restou cumprida e retornaram os autos aí. A matéria, sem sombra de dúvidas, é meritória
Entretanto, não posso deixar de apontar a sua inconstitucionalidade na medida em que invade competência privativa da União ao legislar sobre processo penal. A Constituição, no artigo 22, estabelece a competência privativa da União sobre direito civil, comercial, penal, processual penal e eleitoral. E a apreensão de veículos e a sua destinação é regulada pelo Código de Processo Penal e só podem esses objetos serem utilizados com autorização judicial, com pedido no processo, que inclusive ocorre muito em muitas delegacias. As autoridades policiais solicitam e tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar têm utilizado veículos apreendidos, tudo baseado conforme determina o Código de Processo Penal. Das instituições consultadas em diligência, a Delegacia Geral da Polícia Civil informou que o projeto possui interesse público, quanto o Departamento Estadual do Detran, Procuradoria Geral, e todos apontaram a inconstitucionalidade. Sendo assim, concluo que o projeto de lei em tela não cumpre os requisitos que autorizam o seu segmento regimental. Ante o exposto, voto pela rejeição do projeto de lei 254.0, de autoria do ilustre deputado Rodrigo Minotto. É o parecer, senhor presidente. PL 254 tem o parecer do eminente relator pela rejeição da matéria. Em discussão. Em votação. Se tiverem contrário, por favor, se manifeste. Não havendo votos contrários, dou por aprovado. Parecer do relator. Parecer ao projeto de lei 432/2019, que dispõe sobre a participação e representação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Santa Catarina no Conselho Nacional dos Comandantes Gerais de Bombeiro e da Polícia Militar. Presentes os aspectos constitucional, legal e jurídico, nosso parecer é pela aprovação. Esse projeto é de autoria do eminente deputado Coronel Mocelin e que permite, regulariza como interesse institucional a participação e representação da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar de Santa Catarina nos Conselhos Gerais dos Comandantes Gerais. Esse projeto já tinha tramitado na Casa, mas com uma autorização para pagar despesas desse conselho. Agora só voltou o projeto, reconhecendo como de interesse público a participação do Estado de Santa Catarina nos conselhos estaduais. Todas as instituições se manifestaram nos autos, Secretaria da Administração, Colegiado Superior da Segurança Pública e o Procurador-Geral do Estado, e foram uníssonos no sentido da legalidade da matéria, opinando pelo seu segmento. Então, o nosso parecer é pela aprovação no projeto, senhor presidente. Tem o parecer do eminente relator pela aprovação, PL 432. Em discussão. Senhor presidente, deputado Kennedy. Deputado Kennedy. Eu só gostaria de fazer um registro, parabenizar o relator e também o coronel Mocelin. Eu, no ano passado, quando fui presidente da UNALI, junto com o Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, tanto do Bombeiro como da Polícia Militar, a gente, junto com outras entidades, preparou o Plano Nacional de Combate ao Suicídio, Automutilação e Violência Doméstica. E pude aí, senhores, perceber a importância que é que cada comando, tanto do Bombeiro como também da Polícia Militar, participem desses conselhos nacionais, que exatamente ali é que surgem muitos projetos que vão, com certeza, trazer benefícios para o Estado. Então, portanto, esse é um voto que eu dou com muito prazer, exatamente por entender a importância desses conselhos para a nossa corporação, seja para o Bombeiro como também para a Polícia Militar, mas principalmente para o Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Bem, em votação.
Não havendo votos, manifestação contrária, dou por aprovado o parecer do eminente relator. Pedido de diligência ao projeto de lei 225.5/2020. Recebi para relatar o projeto de lei de autoria do deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar pelos estabelecimentos penitenciários do Estado de Santa Catarina. O projeto em tela pretende definir como mínimo de 30% de gêneros produzidos pela agricultura familiar. Temos que verificar a viabilidade. Nós sabemos que há interesse do Estado em atender e dar atenção especial à produção da agricultura familiar. Então, eu solicitei diligências, no meu parecer, à Secretaria de Estado da Casa Civil, a Secretaria de Administração Prisional, a Casa Civil só é o caminho, não é ela que se manifesta, para que se manifeste sobre o projeto. Entendo até que deveríamos consultar a própria Secretaria da Agricultura, mas o meu pedido aqui no projeto é de ouvida da Secretaria de Administração Prisional, senhor presidente. IL 225.5 tem parecer do eminente relator pelo diligenciamento. Em discussão? Em votação? Aprovado. Parecer ao projeto de lei 208.4/2018, de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preço, que determina a obrigatoriedade das doações por empresas estatais, doações incentivadas por entidades empresariais, não controladas pelo poder público e por pessoas investidas em cargo público da administração estadual, ao Fundo para a Infância e Adolescência, FIA. Competência privativa da União em legislar sobre o direito civil, vício de iniciativa no âmbito estadual. O presente projeto pretende que todos façam quem ocupar cargo público, faça a doação ao FIA, o projeto ao Fundo de Administração para a Infância e Adolescência. Essa doação é no imposto de renda. No imposto de renda, quem opta pela doação ao FIA vai ter que fazer o recolhimento daquela parte do imposto que teria a pagar de forma antecipada e integral daquele valor ao FIA, enquanto o cidadão, quando faz a declaração no imposto de renda, tendo imposto a pagar, ele pode optar pelo parcelamento. Então, se todos forem obrigados a pagar, a contribuir ao FIA, vamos estabelecer uma obrigação ao cidadão que não podemos estabelecer muito mais aí por lei estadual. Diante da repercussão do tema, com base no artigo 71 do Regimento Interno, solicitamos diligência à Procuradoria-Geral do Estado, que se manifestou por meio de parecer, bem como também a manifestação da Secretaria de Estado da Administração e Secretaria da Fazenda. Preliminarmente, saliento que a competência dessa comissão, análise constitucional, as diligências solicitadas à Procuradoria e à Secretaria manifestaram-se pela inconstitucionalidade por vício de iniciativa. O Fundo para a Infância e Adolescência, autorizado pela Lei Federal 8.069, Estatuto da Criança e Adolescente, ela é um fundo especial criado para captar e aplicar recursos financeiros destinados especificamente para a área da infância e adolescência e devem ser canalizados para o atendimento à população infanto-juvenil com absoluta prioridade. Aí eu discorro sobre o tema e pelo que já foi exposto e dizendo que eu, inclusive, quando possível, já fiz doação de parte do imposto que tinha a pagar ao FIA, mas, por toda a análise do projeto, meu parecer é pela inconstitucionalidade, por invadir competência privativa da União. Então, meu voto no projeto é pela inconstitucionalidade.
PL 208.4 tem o parecer do eminente relator pela inconstitucionalidade da matéria. Em discussão. Em votação. Se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado o parecer do relator. Parecer ao projeto de lei 150.3/2020. O projeto de autoria do ilustre colega deputado Nilson Berlanda, que dispõe sobre a publicidade dos contratos celebrados pela administração pública estadual em caráter emergencial para fins de enfrentamento à Covid-19, no âmbito do estado de Santa Catarina. Princípio da publicidade da administração pública para ser pela admissibilidade e aprovação. O projeto em apreço, ele prevê o princípio da publicidade nos contratos de licitação, que é uma maneira de informar a sociedade sobre os atos da administração pública. Como mencionado no artigo 37, da Constituição Federal. A publicidade não é apenas um dos requisitos da administração pública, ela é requisito para que os atos possuam validade e possam produzir seus efeitos, englobando toda a participação estadual sob a forma de comunicação solene de seus atos. O poder público deve agir de forma transparente, não ocultando os seus passos de maneira que a população seja consciente do que acontece na administração pública. Então, nosso parecer, temos outras razões expostas aqui, é pela admissibilidade e aprovação do projeto de lei de autoria do colega Nilson Berlanda. PL 150.3 tem o parecer do eminente relator pela aprovação da matéria. Presidente. Em discussão. Deputado Fabiano, presidente. Deputado Fabiano, com a palavra. Eu sou favorável ao projeto, mas reconhecendo que tem um PL de nossa autoria, o 98, que inclusive foi aprovado, já foi transformado em lei 17.945, que trata da mesma matéria, né? A transparência na divulgação dos atos públicos no momento de pandemia. Vão ser praticamente dois projetos dizendo a mesma coisa, né? Só que, claro, esse de minha autoria já se tornou lei. E o do deputado Berlanda agora ele vai para tramitação, mas os dois vão falar sobre o mesmo tema, o mesmo assunto, o mesmo argumento. Eu sugiro, então, deputado Fabiano, que o amigo peça vistas, juntamos esse projeto e fazemos uma análise na próxima sessão, então. Ô Maurício, Vampiro. Opa. Posso falar? Pode. É que não dá de juntar, Maurício, é que ele já virou lei, na verdade. Ele não está mais tramitando, ele já é lei 17.945. Diante desse fato, na minha concepção, tem que ser utilizado o artigo 235, que são consideradas prejudicadas a discussão, votação de qualquer proposição idêntica ou outra que já tenha sido aprovada ou rejeitada na mesma sessão legislativa ou transformada já em norma legal. E ela já é lei, na verdade, né? Certo. Não ia fazer esse julgamento, a ideia na próxima sessão, mas eu acompanho, então, o parecer do deputado Fabiano da Lúcia, o senhor presidente concorda, e voto pelo arquivamento do projeto, então, com base na já existência de lei nesse sentido. Ok. Sem problema nenhum, Vossa Excelência está mudando o voto apenas, né? Nós vamos deliberar sobre isso. Então, o PL 150 tem o parecer agora do eminente relator pelo arquivamento da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. E o meu último projeto é um pedido de diligência aqui, é o projeto de lei 200.7/2020, que dispõe sobre o direito à visita virtual de familiares a pacientes em decorrência do novo Covid. Eu entendo que isso aí tem que ser debatido caso a caso com as autoridades de saúde da instituição hospitalar, inclusive que o paciente está internado, porque, de acordo com o proponente, o objetivo é permitir que sejam realizadas visitas virtuais por meio de videochamadas, mensagens de áudio e ou vídeo. E, claro, que isso pode causar transtornos no local de atendimento. Lá vai ter que definir horário,
os médicos atendendo um paciente, outro falando no sistema. Então, o meu parecer aí é de encaminhamento desse projeto do Coronel Mocelin, de pedido de diligência à Secretaria da Saúde para que se manifeste sobre a matéria, a fim de substanciar as decisões a serem tomadas em prol da população catarinense. PL 200 tem parecer, então, do ministro relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Obrigado, senhor presidente. Eram os projetos que eu tinha para relatar. Nós que agradecemos, colega Maurício. Deputado Joamin, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Vou fazer em bloco tanto o 97.4 do deputado delegado Ulisses, que determina como prioritário o tratamento diferenciado nas aquisições públicas catarinenses para a microempresa e empresa de pequeno porte durante a vigência da calamidade pública declarada. O parecer é pela admissibilidade com apenas emenda substitutiva global organizando o projeto, e também o PL 221.1/2020, deputado Vicente Caro Preso, que altera a Lei 17.335 de 2017, que consolida leis que dispõem sobre a instituição de datas festivas no âmbito de Santa Catarina, para instituir o Dia Estadual da Distonia. Os dois pareceres são pela admissibilidade. PL 97.4, autoria do deputado Ulisses Gabriel, tem o parecer do ministro relator pela admissibilidade da matéria. Em discussão, em votação, aprovado. E o projeto de resolução... Agora o PL 221, só um pouquinho aí, deputado João. Também tem o parecer pela admissibilidade do ministro relator. Em discussão, em votação, aprovado. Presidente, também nós temos o PRS 6.7 de 2020, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que dispõe sobre o uso de máscara de proteção facial nas dependências da Assembleia, enquanto perdurar a pandemia do Covid-19, é uma diligência à mesa desta Casa Legislativa, para que se manifeste sobre a proposta do parlamentar. PRS 000.67 tem o relatório do ministro relator pelo diligenciamento. Em discussão, em votação, aprovado. Seria isso, presidente. Eu fiz o mais rápido possível para que o vampiro não perca o compromisso dele. Já botou o cachecol. Obrigado, e tudo. João. Deputada Ana, Vossa Excelência está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados. Vou aproveitar os últimos minutos que temos aí, antes da aprovação do projeto do deputado, e falar sem máscara. São apenas 3 os projetos que estão sob minha responsabilidade. Eu já quero adiantar que estou retirando de pauta o projeto 452.3, 2019, do deputado Felipe Estevão, por pedido do próprio autor. Ok. Dando seguimento, senhor presidente, nós temos também outros 2 projetos sob minha responsabilidade. Já adianto que, a respeito dos 2, o nosso posicionamento é pela admissibilidade, e é preciso uma certa atenção com a PEC 005.3 de 2019, porque eu estou devolvendo vista com um voto divergente. Refere-se a uma proposta de emenda à Constituição de autoria do deputado Gessé Lopes, cujo relator foi o deputado Milton Obos, apresentando um parecer pela inadmissibilidade. A referida PEC da nova redação ao caput e ao parágrafo 2º do artigo 46 da Constituição do Estado de Santa Catarina, visando extinguir, para o fim de extinguir a descontinuidade da sessão legislativa. Enfim, seria para encerrar o nosso recesso do meio do ano, né, férias de junho, de julho. Então, senhor presidente, nosso voto está bem extenso, mas eu quero poupar os senhores deputados e vou lê-lo resumidamente. Manifesto-me por meio do presente parecer, com o devido respeito ao colega parlamentar responsável pela relatoria da presente proposta de emenda à Constituição, o qual apresentou um voto pela inadmissibilidade, sob justificativa de que a iniciativa fere o princípio federativo e o princípio da simetria constitucional.
Pois bem, ao analisar este e os demais dispositivos constitucionais, constata-se que é de responsabilidade dos Estados se auto-organizar, auto-legislar, auto-administrar e autogovernar, desde que não contrariem os princípios constitucionais. Sendo assim, a Constituição Federal não determina a obrigatoriedade aos demais membros federativos quanto à adoção deste recesso, dessas férias de julho. Todavia, deixa clara sua autonomia, como se pode observar em seu artigo 18, o qual prevê, abre aspas, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da Constituição. Partindo desse pressuposto, com a devida vênia, apresento o voto contrário ao parecer do relator, o qual argumentou que, caso seja aprovada a alteração no parágrafo 2º do artigo 46 da Constituição Estadual, extinguindo-se, então, o período destinado ao recesso realizado no meio do ano, 17 de julho a 1º de agosto, ferir-se-á o princípio implícito da simetria federativa, indo de encontro à Constituição. Interpreta a presente proposta sob o aspecto da admissibilidade em completa sintonia com as Constituições Federal e Estadual, sobretudo no que se refere ao interesse público, uma vez que a referida pausa nas atividades posterga ainda mais o trâmite de propostas que tramitam nesta Casa Legislativa. Nota-se também que a proposta em análise cumpre todos os requisitos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, não tendo por que lhe negar seguimento. Desse modo, não faz mais sentido manter o período que lhe é utilizado para os deputados retornarem às bases no meio do ano, uma vez que é possível àqueles que estão fora da Assembleia participar remotamente das sessões sem prejuízo das suas atividades e, sobretudo, das demandas da sociedade, a qual espera um parlamento atuante que faça valer o investimento feito por meio de impostos, os quais são obrigados a contribuir. Destarte, inegavelmente, a alteração de norma constitucional somente pode ser estabelecida por meio de espécie normativa de igual hierarquia jurídica em face do princípio de compatibilidade vertical. Ante o exposto, com base nos regimentais artigos 210, 268, voto pela admissibilidade da PEC 005.13 de 2019, de autoria do deputado Gessé Lopes. É isso, senhor presidente. Senhor presidente, deputado Kennedy. Estamos em discussão, então, a PEC 5.3, com a palavra o deputado Kennedy Nunes. Na verdade, esse relatório foi dado pelo deputado Milton Obos, que estava até o ano passado aqui na CCJ. Eu o substituí quando ele saiu e, entendendo que a sessão legislativa não será interrompida sem aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que é o que está no artigo 46, parágrafo 2º, é exatamente como está no Congresso Nacional, dada a importância que é exatamente não o recesso, mas principalmente a aprovação das diretrizes orçamentárias. O legislador, quando fez isso lá em cima, e nós copiamos aqui na Constituição, era exatamente para garantir que o Parlamento se preocupe com a lei de diretrizes orçamentárias, que é o que rege o restante todo do orçamento da União. Portanto, convênia a nossa gravidinha, deputada Ana, eu queria manter e pedir vênia aos deputados para que nós pudéssemos manter o parecer do deputado Milton Obos, para que nós não possamos ficar diferente ao Congresso Nacional e também não minimizar a importância que tem do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Então, portanto, eu peço que os deputados possamos votar o parecer do deputado Milton Obos nesse momento. Presidente. Continua em discussão. Apenas para reforçar o que coloca o deputado Kennedy Nunes e o que colocou o deputado Milton Obos, a Constituição da República já prevê que as sessões não podem ser encerradas sem a votação da LDO. Então, isto já está previsto na Constituição, por isso eu voto com o deputado Milton Obos. Bom, não havendo mais quem queira discutir, então, nós temos o parecer do eminente relator Milton Obos, que é pela inadmissibilidade, e temos um voto vista divergente da deputada Ana. Tem precedência o voto do relator
e é sobre este voto que a gente vai deliberar primeiro. Quem estiver em votação, quem estiver a favor do voto do deputado Milton Obles, que é o relator, permaneça como estão. Os contrários, por favor, se manifestem. Registra meu voto contrário, senhor presidente. Obrigada. Ok. Aprovado, então, por maioria, com voto contrário da deputada Ana, a inadmissibilidade da PEC 5.3. Continua com a palavra, Vossa Excelência, deputada Ana. Senhor presidente, temos ainda um último projeto, refere-se ao PL 392.8, 2019, que regulariza a realização de testes de aptidão física por candidata gestante em concurso público, e é um projeto de lei do deputado Kennedy. Eu gosto sempre de comentar com ele que ele perdeu o voto, porque minha vida toda, desde que fiz o título de eleitor, eu votei nele. E é uma satisfação poder dar um parecer favorável ao projeto. Quiçá Vossa Excelência poderá votar de novo. O senhor vai ter que subir de nível, então. Vamos lá. Senhor presidente, o voto. Compete a essa comissão pronunciar-se acerca da constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Nesse sentido, observo que, à luz da proteção constitucional à vida, à maternidade, à família e ao planejamento familiar, da vedação de critérios discriminatórios em relação ao gênero e ao princípio de isonomia, a gravidez não pode ser utilizada como impeditivo contra candidatas inscritas em concursos públicos que exigem prova de esforço físico que as coloquem em risco ou em risco para o nascituro. O Supremo Tribunal Federal, em julgado com repercussão geral conhecida pelo relator ministro Luiz Fux, pacificou o entendimento de que a candidata gestante possui o direito líquido e certo à remarcação do teste previsto em certame que importa em esforço físico, risco à gestação, independente da previsão editalícia nesse sentido. Aí nós citamos várias decisões também do Tribunal Constitucional, e seguimos. Ainda quanto à constitucionalidade, saliento que a Corte Superior tem decidido pela validade das leis de iniciativa parlamentar que versem sobre concurso público, desde que não se trate de matéria relativa a servidores públicos, mas sim de regras e condições anteriores à investidura do cargo público, como no caso desta proposta do deputado Kennedy. E, por fim, com relação aos aspectos da legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, também não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição. Ante o exposto, então, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação deste projeto de lei do deputado Kennedy, número 392.8, de 2019. Obrigada, senhor presidente. PL 392, tem o parecer da eminente relatora pela aprovação da matéria em discussão. Em outro momento, eu diria que isso é a advocacia em causa própria, senhor presidente. Estou militando em causa própria. Mas que bom ter a deputada Ana que relata esse projeto, estando na condição de grávida. Obrigado. Valeu. Em votação, se estiver de acordo, permaneça como estão. Aprovado o parecer da relatora. Pela ordem, senhor presidente. A deputada Ana concluiu, deputada Ana? Sim, senhor presidente, muito obrigada. Então, pela ordem, deputado Maurício. Eu só tenho uma dúvida. A deputada Ana, eu entendi, relatou antes o projeto 452. É 452 ou 458? Retirei de pauta, deputado Skudlak. E o 458 estaria com Vossa Excelência também? Não está pautado para hoje, deputado. Então tá. Obrigado. Era só sobre essa dúvida. Tá, ok. Ok, então agora pulamos aqui o deputado Fernando Vampiro. Vamos para o deputado Fabiano. Bom, senhor presidente, senhores deputados, deputada Ana, todos que nos acompanham, primeiro eu quero aqui reconhecer o trabalho, a dedicação, o empenho de todas as lideranças sindicais que enviaram ofícios, documentos e solicitações a esta casa para que houvesse um entendimento com relação à tramitação da proposta da Previdência, já que os servidores não têm autonomia, direito, né? Ou seja, em função das restrições da pandemia, não podem vir a esta casa defender os seus direitos e, mesmo assim, fizeram o encaminhamento de documentação e o presidente Júlio Garcia acatou e estão discutindo
a reforma da Previdência. Por esse motivo, ela não estará em debate na sessão de hoje aqui da Comissão de Constituição e Justiça. Então, parabéns a todas as lideranças pela iniciativa. E eu tenho aqui, senhor presidente e deputados, duas propostas de sustação de ato que eu farei em conjunto. Fui designado nesta comissão, com fulcro no regimental do artigo 130, para a relatoria da proposta de sustação de ato número 11.9/2020, de autoria do deputado Mauro de Nadal, que susta a eficácia da portaria 344, de 27 de novembro de 2019, da Secretaria de Estado da Fazenda. Tendo isso em consideração, observo que a proposição legislativa em comento é análoga à proposta de sustação de ato número 9.4/2020, de autoria do deputado Milton Obos, que susta a portaria 344 de 2019, da Secretaria de Estado da Fazenda, que dispõe sobre a base de cálculo de ICMS nas operações com energia elétrica promovida pelo distribuidor e destinada à pessoa beneficiária de subvenção e sobre a emissão da respectiva nota fiscal, também sob minha relatoria no âmbito desta comissão. Ante o exposto, com amparo no parágrafo único do regimental artigo 216, solicito, após ouvidos os membros desse colegiado, que se requeira ao primeiro secretário da mesa que tramite em conjunto os PSAs 11.9/2020 e 9.4/2020, sendo aquele apensado a este que tem tramitação mais antiga. Senhor presidente. PSA 9.4 e o PSA 0011.9 tem o parecer do eminente relator pelo apensamento. Em discussão, em votação, aprovado. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Fabiano. Deputado Kenny Nunes, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. Eu estou aqui para relatar o projeto de lei de autoria do Governo do Estado, que altera a Lei 16.537, de 2014, que institui o Conselho Estadual dos Povos Indígenas, CEPIM, Santa Catarina, e estabelece outras providências. O voto é bastante extenso, gostaria de ir exatamente só para a leitura do voto, que no que toca à constitucionalidade, sob o mesmo prisma material, o projeto de lei, no meu entender, está em harmonia com os princípios de normas jurídicas constitucionais relativas à hipótese dos autos, especialmente da Carta Magna do nosso Estado. Portanto, quanto à constitucionalidade, a propositura em causa, a meu sentir, mostra-se idônea, tanto formal quanto materialmente, à continuidade de sua tramitação nesse Parlamento. A ótica da legalidade, não vislumbrei nas disposições do projeto analisado nenhuma violação à legislação infraconstitucional vigente que afeta o objeto. Por fim, relativamente, os demais pressupostos de observância por parte deste colegiado, isso é de juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, a matéria em questão, a meu juízo, está apta a prosseguir e ser tratada realmente pelo mérito que é importantíssimo. Pelo exposto, eu voto pela admissibilidade da continuação da matéria, senhor presidente. PL 7.8, autoria do Governo do Estado, tem o parecer do eminente relator pela aprovação, pela admissibilidade e aprovação da matéria. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Eu faço agora a leitura do parecer ao projeto de lei 502 de 2019, de autoria do deputado Coronel Mussolini, que confere aos profissionais do sexo feminino a exclusividade nos cuidados íntimos com crianças na educação infantil e traz outras providências. O cuidado do projeto de lei de autoria do deputado Coronel Mussolini é estabelecer cuidados mínimos íntimos com crianças da educação infantil, como banhos, trocas de fraldas e roupas, bem como o auxílio para utilizar o banheiro, sejam
realizados exclusivamente por professoras e ou auxiliares do sexo feminino. O meu voto, inicialmente, da análise da presente proposta legislativa sobre o aspecto constitucional formal, eu só observo que a matéria vem estabelecida adequadamente pelo meio do projeto de lei ordinária, o que está certo. Ainda saliento que o projeto de lei em tela trata da matéria relativa à educação e à proteção da infância e juventude, cuja competência para legislar é de responsabilidade da União e dos Estados, concorrentemente, conforme a Constituição Federal fala. Por exemplo, no artigo 10, compete ao Estado legislar concorrentemente com a União sobre educação, cultura, ensino e desporto, proteção à infância, juventude e à velhice. Entretanto, no que tange à técnica legislativa, constatei a necessidade de apresentar uma emenda substitutiva global, objetivando conferir tratamento adequado e respeitoso aos profissionais que especifica quais sejam professores e auxiliares de ensino infantil. Segundo, adequar a nomenclatura ratificada pelo Brasil, de acordo internacional desde 2006, quanto às pessoas com deficiência. Terceiro, aprimorar a redação do texto em conformidade com os ditames da Lei Complementar 589, de 2013, que regulamenta a redação das leis catarinenses. E eu fiz uma emenda substitutiva global que fala o seguinte: reserva-se às professoras e ou às auxiliares os cuidados íntimos das crianças matriculadas no ensino infantil no âmbito do Estado de Santa Catarina. Artigo 1º. Ficam reservados às professoras ou às auxiliares os cuidados íntimos das crianças matriculadas no ensino infantil, tais como banhos, trocas de fraldas e roupas, bem como auxílio para usar o banheiro. Parágrafo único. O disposto nessa lei também se aplica aos cuidados da criança com deficiência. Artigo 2º. Os docentes ou auxiliares do sexo masculino que, na data de publicação dessa lei, forem responsáveis pelos cuidados íntimos das crianças do ensino fundamental, passarão a desempenhar outras atividades compatíveis com o cargo que ocupam sem sofrer prejuízo à remuneração. Essa lei entra em vigor 60 dias após a publicação. Então, portanto, esta seria a emenda substitutiva global, só por uma questão mais de nomenclatura e também de respeito, conforme eu já disse aqui, ao acordo internacional. Pelo âmbito disso, eu dou pela admissibilidade da continuidade da regimentação do projeto de lei, tal como determinada ao despacho, nos termos da anexada emenda substitutiva global que ora apresento. Esse é meu voto, senhor presidente. PL 502.7, tem o parecer do ministro relator pela aprovação com a emenda modificativa conforme o próprio relator esclareceu. Em discussão, em votação. Senhor presidente, deputada Ana pede vista em gabinete. Obrigada. Deputada Ana, vista em gabinete. Eu tenho ainda, senhor presidente, parecer ao projeto de lei número 133/2020, de autoria do deputado Milton Obos, que altera a lei 7.541 de 88, que dispõe sobre taxas estaduais e dá outras providências para dispor sobre postergação e a flexibilização do recolhimento de taxas em casos de decretação de estado de defesa, de calamidade pública e outro. Em suma, a proposição almejada prevê a adoção de medidas que minimizem o prejuízo dos contribuintes decorrentes da decretação de estado de emergência de defesa e calamidade pública, do qual resulte o isolamento social, as quais deverão ser publicadas até 30 dias após a referida decretação
elencando, primeiro, postergação dos prazos para o recolhimento de taxas, opções para o parcelamento, modalidade em que os meios de pagamento e descontos por antecipação de pagamento e abrangência geográfica dos seus efeitos. O meu voto do exame da constitucionalidade, verifiquei que a proposta aqui cria sérias obrigações ao Poder Executivo ao determinar que publique o ato e adote medidas específicas de competência administrativa da Secretaria de Estado da Fazenda em flagrante afronta ao princípio da separação dos poderes, incorrendo em insanável vício de inconstitucionalidade formal. Então, portanto, o meu voto é pela inadmissibilidade da continuação da matéria por conta de vício de origem, senhor presidente. PL 133.2, seu parecer do eminente relator pela rejeição da matéria pelo fato de vício de origem. Em discussão, em votação, se estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Pauta limpa, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Deputada Paulinha não está hoje. Chegou a minha vez aqui, eu tenho apenas um projeto, que é o PL 204.0/2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que estabelece regras de estímulo, plantio e exploração da espécie araucária angustifolia. Para aqueles que estão nos assistindo entender melhor, é o pinheiro brasileiro mesmo. No âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências. Eu avoquei a relatoria desse projeto e constatei que já tem um outro projeto tramitando, que é o 0556.0/2017, de autoria do deputado Milton Mobres, que fala da mesma coisa, da mesma preservação da espécie do pinheiro brasileiro. Então, meu voto é para que se envie ao primeiro secretário da mesa para que faça a tramitação conjuntamente, respeitando a ordem de entrada na casa, que é o 556. Então, o 204, esse do deputado Nilson Berlanda, vai ser apensado ao projeto 556, que já está na casa tramitando e é o mais antigo. Este é o meu voto, pelo apensamento. Em discussão, em votação, aprovado. Indago aos colegas se alguém tem alguma matéria extra-pauta. Não havendo, eu, antes de encerrar, agradeço a participação de todos e convoco a próxima reunião ordinária para o dia 14 de julho, às 10 horas, desejando muita saúde a todos os colegas e também, mais ainda, saúde aos dois colegas que estão em casa sob observação, que é a deputada Paulinha e o deputado Nazareno. Que tenham boa recuperação, é o nosso desejo. Muito obrigado a todos e dou por encerrado a reunião da Comissão de Constituição e Justiça.